Dissipate on my mind like standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You need stronger. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Me chamo François Sever, componho a equipe técnica especializada em consultoria e meio ambiente da Escola Senai Vila Canaã. Hoje daremos sequência das lives de empregabilidade falando sobre empreendedorismo e saúde ambiental, recuperando as áreas queimadas. Não esquece de dar o seu like, acionar os sininhos de notificações e hoje iremos apresentar a nossa live com o Douglas César e a doutora Georgia Ribeiro. Boa noite, pessoal. Esperando a nossa amiga chegar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? A gente vai falar um pouquinho aí com vocês. Meu nome é Douglas César, né? Eu sou engenheiro florestal, formado pela UFG no ano de 2013. Atuo na área de composição de florestas comerciais, florestas nativas, né? A gente auxilia aí nessa questão de empreender com essas áreas. Então a gente vai estar conversando um pouquinho hoje com a doutora Georgia, né? Que é sempre um prazer o convite que a gente recebeu, a gente agradece muito. E a gente quer contribuir um pouquinho aí com o pessoal que vai estar nos assistindo aí. Espero que seja um conteúdo de valor para vocês, assim como é pra gente trocar esse bate-papo aqui, tá? Prazer meu, Douglas. Muito bacana você estar aqui conosco, né, no Senai. É bem interessante, é um assunto que infelizmente esse ano nós tivemos muitas queimadas, né? Mas antes de tudo me apresentar, né? Meu nome é Georgia, eu já trabalho nessa área há mais de 30 anos,
sou professora, trabalho na área ambiental como bióloga, sou bióloga de formação, doutora em ciências ambientais e já conheço bem a parte de matas, florestas, tanto na cidade, que são em Goiânia, como em outros lugares do estado de Goiás e em outros estados. Então a gente tem aí um aluno como Douglas, tem aí, ele parece bem jovem, mas ele tem uma larga experiência, né? Com a relação, mas tem uma larga experiência nessa área ambiental. E é um momento assim crucial em que as queimadas parece que elas estão acabando. Mas na verdade, muitas, a gente tem que começar a pensar o que fazer após essas queimadas, né? Como que a gente vai trabalhar após essas queimadas? As pessoas, elas se preocupam muito e tem que se preocupar com as queimadas, a questão da fauna que sofreu demais, as florestas que foram destruídas, mas agora a gente tem que pensar o que fazer, o que a gente vai fazer, como a gente vai recuperar essas áreas e não deixar simplesmente que a natureza recupere sozinha, sem que a gente possa ajudar, sendo que nós somos os maiores vilões na história, né? E aí a gente vai iniciar, vocês vão ver alguns slides aí, que vão estar ilustrando essa palestra e a gente vai batendo um papo, né, Douglas? Sim, a gente vai conversar um pouquinho sobre como trabalhar nessas áreas, né, que a gente entende como, o que é uma área que queimou, né? A gente acha que a queimada não pode acontecer só na floresta. A gente tem que incêndios, né? Na verdade, o conceito de incêndios, ele é meio... incêndio florestal é meio deturbado. A gente acha que incêndio florestal é quando acontece a queimada só na floresta, né? Uhum. Mas não, o incêndio ele pode ser causado até no pasto, né? É verdade. O conceito de incêndios a gente leva para pastagens, né? Uhum. E são áreas que vão ser também degradadas a partir do momento que elas são queimadas. E é uma cultura que eu vejo, né, dentro das, principalmente das propriedades, que é a queima de pasto. Exatamente. E essa queima de pasto, ela não tem um prejuízo só pro quesito de tirar a vegetação. É muito mais profundo, né? A gente sabe que é um prejuízo para o solo, né? Prejuízo para a microfauna, macrofauna que tem ali naquele solo. Uhum. Então aquele solo começa a se deteriorar com o tempo. Então, eu acho que a gente trazer esses conceitos, né, da importância das matas e tudo mais, dentro disso eu acho que é muito bacana. E a gente entender que a queimada ela é muito mais profunda. Né? O fogo vai bem além. Bem além. Olha, pra vocês verem aí essas fotos que vocês estão vendo aí nos slides, parece assim uma coisa até de filme, né, de lugares diferentes, mas esse é o Jardim Botânico de Goiânia. Vejam que essa aí é uma foto de um jequitibá, né, e aí mostrando internamente dentro da mata. Então são áreas que às vezes a gente desconhece. Esse ano, por exemplo, o Jardim Botânico em Goiânia foi queimado, né? Infelizmente, o ano passado não teve queimada, mas esse ano a gente teve. E assim foi sucessivamente em várias áreas verdes, não só em Goiânia, como em vários lugares. O Mato Grosso do Sul, infelizmente, passou assim por uma série de situações, né? Que seriam assim tristes da queimada. Como o Douglas falou, a questão da queimada no subsolo é uma coisa muito triste, né? Porque, por exemplo, agora mesmo chovendo, ainda às vezes continua queimando no subsolo. E aí as pessoas não veem, porque elas não veem a fumacinha, mas não imaginam tanto de coisas que tem no subsolo. As raízes, a gente tem várias, imagina as minhocas, besouros, que vivem ali embaixo e que na verdade fungos que dão a sobrevivência dessas árvores, porque a natureza ela não vive sozinha, ela precisa de outros que seriam organismos para sobreviver dessa integração. Olhem para vocês verem a próxima, a gente conhecer os tipos de matas, né, Douglas, que existem. Às vezes há confusão. A mata ciliar, por exemplo, é muito importante. Você vê que é a formação vegetal localizada nas margens dos córregos. O que as pessoas fazem? Elas retiram a vegetação, não é? E aí? A gente visita, né, vários locais, então a gente vê como que isso é proeminente, né? A gente vê uma imagem, igual a gente vê uma figurinha dessa aqui, né, igual vocês estão assistindo aí, mas é totalmente diferente você chegar num local em que foi totalmente removida, né, a vegetação, em que foi deturpada a área, em que a área foi desmatada ou que foi queimada, né, que ela foi alterada da sua formação original, né? Então, essa questão do Código Florestal, assegurar que essas áreas têm que ser
recompostas, né? Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Mas são conceitos que ainda ficam muito arraigados na questão legislativa. Legislativo, exatamente. Então, é uma coisa assim que não acontece na prática. Uhum. Então, se mais pessoas, né, se atentarem, por exemplo, às importâncias da mata ciliar, por que tem uma mata ciliar, como que ela funciona, né? Então, eu acho que isso que vai levar o produtor a pensar, não, realmente eu preciso pensar em recompor essa área. Uhum. Né? Como é que eu vou fazer isso? Onde que ele vai procurar essa informação? Uhum. Aí vai onde? Vai na internet, vai buscar alguma coisa, mas ele precisa de uma informação de qualidade. Né? Ele precisa saber que tipos de processos acontecem ali dentro da floresta, né? Não é só plantar, tem um quesito muito antes, que a gente vai falar um pouquinho também aqui hoje, né? Acho que é importante a gente elencar esse processo, de como iniciar essa recomposição. Porque cada recomposição, por exemplo, você falou do Jardim Botânico, lá a gente tem uma situação X, porque já tem uma mata formada, só pegou fogo, então que tipo de processo que você vai utilizar lá? Então você tem que ter um processo X. Aí você vai para uma área que foi totalmente desmatada, você já tem outra situação, né? Você tem uma área que nunca foi trabalhada, então você tem outra situação. Então acho que tem que elencar cada caso dentro do quesito, né, que você vai encontrar no campo. Eu acho isso bacana da gente pensar. Verdade. E aí vocês observam que essa mata ciliar, por exemplo, como você vê aí na figura, você vê o que elas impedem. Elas, na verdade, elas são importantes para segurar a terra, elas conseguem, por quê? Porque os rios, eles ficam assoreados, ou seja, enche de solo, e aí muitos deles, às vezes, têm nascentes que desaparecem, e as águas vão sumindo. E quem é que ajuda isso? São as árvores. As árvores têm um potencial e uma importância tão grande, porque as pessoas, elas têm, inclusive, uma noção muito assim, eu diria, equivocada, né, Douglas, da situação de que as árvores são muito importantes só para o oxigênio, e não é essa a grande importância das árvores. Né? As árvores, elas são muito importantes para a evapotranspiração, que seria dessa temperatura. Quanto mais quente a gente está vendo, por quê? Porque está faltando árvore. Então a gente tem que ter mais árvore, né? Não. É bacana, né? A gente vai quebrando os paradigmas, né? Que eu sempre digo. A gente tem aquela noção de que o oxigênio que a gente respira vem das árvores, né? A Amazônia, o pulmão do mundo. Todo mundo já ouviu falar. Exatamente, né? é verdade. Vocês já ouviram escutar isso. São paradigmas, Mas verdade. Mas é um paradigma muito grande, porque isso não é verdade, né? Absoluta. É lógico que sim, tem uma contribuição do oxigênio das plantas, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o oceano gera muito mais oxigênio. Por causa das algas. Das algas marinhas, né? Pra gente respirar, do que as próprias árvores, né? As árvores contribuem com outras questões, a questão do microclima, como você disse, né? A questão de segurar o solo e tal, tem N fatores ali envolvidos, mas não só o oxigênio, né? A gente fala, a gente está respirando ar puro. É verdade, sim, a gente está respirando um ar mais puro, né? Mas a contribuição é muito maior, não é só o ar, né? Esse vapor de água que ela joga na atmosfera, pra você ter uma ideia, uma planta, por exemplo, como o eucalipto. O eucalipto hoje tem uma mistificação que seca o solo. É verdade, já é uma mistificação. A gente chega lá, o pessoal já fala assim, não, eucalipto seca o solo. Mas não é, né? O problema não é esse. O problema são más condutas, né, que a gente vê, principalmente na área rural, de usos indevidos em locais que não deveriam ser plantados, por exemplo. Eucalipto é uma espécie que demanda muita água. Então ela não deve ser plantada em áreas, por exemplo, de nascente, regiões de mata ciliar. Então não é local de se plantar eucalipto. Aí o pessoal vai lá e planta lá tanto de eucalipto. O que vai acontecer? Ele vai retirar água da nascente. Entendeu? Porque ele joga lá 600 litros de água na atmosfera por dia. Então, ele está tirando da onde? Está tirando da nascente. Então, essa falta de planejamento do produtor, ela acaba influenciando nessas questões e isso é algo extremamente importante, que é esse manejo adequado, que é um manejo que os produtores, os administradores, né, gestores ambientais, gestores nas cidades, eles precisam ser esclarecidos e saber dessa importância desse manejo, né? É muito importante. Muito bacana. Olha aí, a gente tem outras que seria
a floresta amazônica, você falou, né, da floresta amazônica, que aí é uns biomas importantes, né? Ela é uma vegetação de clima equatorial, né? Ele produz muito calor e umidade, que é isso que a gente tem na temperatura. Ela caracteriza por ter uma diversidade muito grande, né? Uma floresta densa, úmida, e tem muita essa questão de latifoliada, né? Semidecidual. A cerrada é mais semidecidual, né? O que seria esse semidecidual? Semi, a palavra vem de quê? Caem as folhas parcialmente no período que seria de seca, né? Caducifólia, quando cai totalmente, aí você tem lá a mata seca, né? Que cai completa, você acha até que morreu a planta. Então não é que morreu, né? A caatinga, né? Caducifólia. Então são conceitos assim importantes e que às vezes as pessoas elas não conhecem, acham até que a planta morreu, né? Aí toca fogo. Tem gente que às vezes tem essa ideia. Acho que o melhor exemplo nosso é o IP, né? É verdade, é o IP. Todo mundo adora ver o IP florido. Né? Tem música, IP florido, então assim, é o exemplo básico aí que a gente coloca. É a caducifólia do IP. Ele cai todas as folhas para poder florir. Mas é um estado vegetativo da planta. Da planta, exato. Cada uma tem a sua peculiaridade. E aí, por isso que é importante a gente conhecer, e até para você fazer um plantio, revegetar algo, você tem que conhecer o bioma, você tem que conhecer o ecossistema. É por isso que eu comentei com você aquela hora, assim, que cada caso de recuperação, né? Vai ser um caso. Eu não sei se você colocou aí mais pra frente questões de recuperação, reabilitação, né? Pra gente falar um pouquinho também. Então, cada um desses casos vai demandar uma espécie diferente, né? A gente não vai trazer aqui para vocês hoje, né, uma lista que fala assim, utilizem essas espécies aqui, IP, jacarandá, caroba, maminha de porca. Então, a gente não vai sair daqui com a lista, tá, gente? Não é assim que funciona. Então, é um processo. A gente sempre fala assim, tudo na vida é processo. Primeiro você estuda, você vem aqui pro Senai e faz um curso, você vem aqui e se capacita para depois você ir pro mercado, para você atender um cliente, para você ter o que fazer mais para frente, você tem uma renda, aí você se especializa. Então, é um processo. Exatamente. Né? A mesma coisa aqui. Você vai pro bioma da floresta amazônica, então, que tipo de... Lá tem, a gente está ali no seu slide, 300 espécies por hectare. Por hectare. Isso é uma alta diversidade florística, né? Então, você vem aqui pro Cerrado, você vai cair para 150, 100 espécies. Então, é bem menor. Então, tem totalmente diferente, né? E aí você tem que conhecer o local, né? Você tem que conhecer. Eu não teria atuação para hoje atuar na floresta amazônica. Falo a realidade. Eu atuaria aqui no Cerrado, né? Cerrado Goiânia, Tocantins, Minas, São Paulo, né? A Amazônia tem um pedaço também de Cerrado, mas as espécies mudam bastante. São variadas. E elas têm... Quem vai atuar numa recuperação na Amazônia tem que ter o conhecimento do local. Né? Então, acho que essa aqui é a questão. Você tem que estudar, você tem que se preparar para isso, né? E aí, a gente continuando, você tem aí, olha aí, mostrando a mata, né? Que seria, como é que é. Você vê que o Amazônia, você vê que tem muita água, né? Muito presente. E por que essa água, tanta água? Foi, inclusive, um dos problemas no Mato Grosso, né? Porque eles retiraram muita vegetação das margens e eles estão com... Aí, o que acontece? Favoreceu muito a entrada do fogo, né, Douglas? Assim, eu não acompanhei totalmente, né, o processo lá a gente fica sabendo nas notícias. Exato. Né? Mas o problema que a gente sabe do Pantanal é porque ela é um solo com bastante matéria orgânica. É verdade, né? É verdade. Aí o que acontece? Quando começou a pegar fogo, né, ele começou a pegar fogo, apagou por cima, mas ele continua, aquele processo, ele está queimando no subsolo. Exatamente. Então até hoje, por exemplo, ele deve estar pegando fogo até hoje. É verdade. Porque a queima lá embaixo, ela não é a queima de fogo que a gente fala, né? É a queima de matéria orgânica. Matéria orgânica muito lenta. Exato. Então ela está pegando fogo ali, às vezes você está caminhando e cai numa vala que está pegando fogo. E você morreu lá dentro. É verdade. No Pantanal ali é perigoso. E é verdade. É um solo complicado. E aí, por isso você tem que conhecer. A Amazônia, inclusive, eles achavam assim que ela tinha na parte agrícola, porque vinham árvores frondosas, né, maravilhosas. No início, quando eles começaram a incentivar a questão do plantio, eles tiveram muito problema na Amazônia. Por quê? Porque retiravam aquelas árvores e o solo ele ficava mais arenoso, porque o tipo de solo era diretamente relacionado com aquele tipo de planta. Então, não é porque eles retiraram no início e não fizeram um estudo para verificar se aquelas terras eram adequadas à agricultura. Isso foi um erro no passado. E hoje ainda tem, né? Se repete bastante. Na verdade, as áreas da Amazônia,
Você coloca, tirou ali e acabou. Acabou, exatamente. Não tem mais... E aí a gente tem um outro bioma, a Mata Atlântica, né? Que é uma vegetação, inclusive, infelizmente, quando nós tivemos a descoberta do Brasil, e aí uma das matas que foi assim, hoje temos poucas partes, né? Mas ela quase que se extinguiu, gente. Pensam, a mata como a Mata Atlântica, ela quase que se extinguiu exatamente porque o homem foi retirando e não houve a revegetação, porque eles não tinham essa ideia no passado. Só que hoje nós temos, né, Douglas? A gente hoje já tem áreas bem reflorestadas aí com a Mata Atlântica. Mas, assim, em relação ao bioma original, eu acho que a gente não volta ao que teria nunca, né? Mas tem muito pouquinho, né? Exatamente. E ela se espalha. E aí você tem aí nas encostas, próximas ao litoral, estende-se pelo Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Sul. Você tem algumas coisas. Ela abriga muitas variedades de vegetais, né? Seria de animais. É uma pena de uma parte ter sido extinta, né? É uma pena. É uma perda para a biodiversidade. E aí, continuando, você vê, ela cobriu uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Você vê que era muito, né? Eu achei que era 1%, você está falando que é 12%. Aí que foi extraído foi os nossos colonizadores. Os colonizadores, exatamente. Hoje ele é o mais ameaçado, ele só tem 7%, né, da área original. 7%. Por conta da exploração do pau-brasil mesmo. Exatamente. Na época do Brasil Colônia foi a espécie mais retirada. É verdade. E aí, olha aí, vocês conhecerem como é que é a Mata Atlântica, né? Inclusive tem algumas espécies também assim próximas da que a gente tem. Tem uma divisão do cerrado. Tem. Eu não me lembro se é a pontinha de Goiás tem um resquício. Um pedaço, tem ali por parte de Quirinópolis. Isso, é um naquela pedaço, área, um pedaço bem lembrado. Tem um pedacinho na área próxima ali de Quirinópolis, a gente tem um resquício, tem uma Mata Atlântica. Eu não visitei, mas eu sei que tem. E muitos não conhecem, nem sabem disso. Na hora que você falou que eu lembrei que em Goiás tem um pedacinho. E eu me lembrei. Assim, é bem pouquinho. Eu me lembro que minha tese de doutorado eu fiz em Quirinópolis, e aí eu me lembrei desse pedaço justamente da Mata Atlântica. Sim. Que é uma exceção e muitos nem sabem disso. E eu não me lembro o tamanho dessa área, ela é muito pequenininha. É bem assim, pequeno. Em relação ao bioma do Cerrado aqui é o que ocupa a maior área do estado, né? A gente, 99%, vamos dizer assim. E aí dentro desse 1% tem outras variedades. Eu sei que o Mata Atlântica tem um pedaço. Tem um pedaço, né? Exatamente. Aí nós entramos no Cerrado. Aí a gente está aí no Cerrado, olha aí. Aí chegamos no Cerrado, né? A nossa, que ela é um bioma que é uma vegetação de clima tropical, né? Sim. Ela tem alternância, a gente tem muito esse período seco e chuvoso. Eu adoro né? o nosso clima, assim. Eu particularmente gosto mais do clima do Cerrado. Por quê? Porque você tem uma alternância muito bacana, principalmente quando a gente fala de empreender, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo no Cerrado. Quando você vai para empreender, você precisa de previsão. Então aqui no Cerrado, você consegue fazer isso muito fácil. É verdade. Você tem 6 meses de chuva, 6 meses com seca. É verdade. Então você já sabe a época que você tem que plantar, a época que você não vai ter que dar manutenção, a época que você tem que fazer outra coisa, como é que a planta vai reagir naquele período, a depender da espécie que você está utilizando, igual a gente falou, ela é caducifólia, no período seco vai cair as folhas. Exato. Né? No período de floração ela vai dar flor, então você já sabe mais ou menos como é que ela se comporta aqui no Cerrado, né? É muito bacana isso. Diferente, por exemplo, da Amazônia. Lá chove qualquer hora do dia, qualquer dia da noite. Então você nunca sabe se vai fazer sol ou chuva. Aqui não, aqui por exemplo, nós estamos em novembro. Novembro a gente começou o primeiro período de chuva aqui agora no dia 15 de outubro, deu umas chuvinhas, choveu aqui em Goiânia, deu umas alagadas aí. É verdade. Né? Aí depois agora você vê que a gente passa por um período de veranico, que é uns 15, 20 dias. Daqui lá pro dia 15, no dia da eleição, provavelmente vai chover. Depois vocês lembram aí, eu acho que vai chover no dia 15. Dia 15. Vai começar a chover. A previsão, eu dei uma olhada essa semana, não tem previsão de chuva, mas provavelmente dia 15 vai chover. Então a gente já começa a pensar no plantio, por exemplo. Né? Como é que você vai fazer o plantio dessa espécie, para a gente aproveitar a água. Né? Que o processo de plantio vem disso. É a gente aproveitar os recursos que você
já tem na natureza. Exatamente, é o planejamento, né? É o planejamento, exatamente isso. Então aí você tem, ela abrange 12 estados, né, brasileiros, você tem aí o Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, né, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, né, Goiás e Tocantins. Vejam que são muitos lugares, né? E originalmente cobria 2 milhões de quilômetros quadrados de território, né? E a biodiversidade do Cerrado é fantástica, né? Sim. Fantástica, fantástica. Olha aí, pra vocês verem a questão seria como é. E o Cerrado, senso estrito. Então você vê que o Cerrado ele tem vários tipos de fisionomias. Exato. A fitofisionomias. Imagina que tem. Você viu que tem várias fitofisionomias no Cerrado, em que você às vezes acha que não tem uma vegetação, é uma vegetação mais rasteira, né? Ou às vezes você tem uma vegetação ralo, exatamente. Aí tem muita gente que às vezes vê uma situação dessa e não valoriza a vegetação, porque a gente sabe que tem isso, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo nosso, que mexe muito com o inventário de nativas, né? E ele falando que as áreas de cerrado ralo são as que têm a maior variedade de espécies, às vezes. Porque elas são pequenas e às vezes você não consegue entender, né, que espécie que é aquela. Ele é muito bom para identificar, né? Então ele identifica muito bem. E ele falou, tem áreas que você pega que às vezes não dá nem o capo de entrar no negócio, mas a biodiversidade é muito grande, né, dentro ali daquele pedaço, para poder fazer desmate. E o povo, não, vamos limpar isso aqui tudo, né? Então a gente parte com um quesito produtivo, lógico, mas se a gente for pensar no quesito biodiversidade, ali tem bastante espécies para a gente poder estudar, fazer alguma coisa, verificar a importância geográfica daquela espécie. Né? A questão dos mateiros, pessoal que faz remédio, essas questões, tudo tira do cerrado ali. Do cerrado. E ela tem uma rica biodiversidade que a gente nem conhece. Não. E aí a gente vai para a importância da árvore, né? Que as pessoas às vezes desconhecem o tanto que ela é importante, né? A gente fala um pouquinho, né? Exatamente a importância da árvore. Vocês vejam aí a árvore, quanto que é. A maioria das pessoas elas gostam, mas só para contemplação, né? Acha que é só importante para contemplação. A primeira visão, por exemplo, que a gente tem da planta, na verdade, é o tronco. É verdade. Né? A primeira coisa que você vê, eu até fiz uma postagem no Instagram esses dias falando sobre isso, que a árvore vai muito além de apenas o tronco, né? Você colher apenas a madeira daquilo ali. Tem espécies que nem a madeira não aproveita, você aproveita outra coisa dela. Né? O IP, por exemplo, muita gente aproveita a beleza cênica. É verdade. Planta o IP não é por conta da madeira, mesmo que a madeira seja valorizada. A importância dele está na beleza só da flor, né? É verdade. Tem espécies, sangra d'água, por exemplo, né? O pessoal usava muito para fazer remédio, né? Então, é espécie nativa do cerrado também, mas que tem um outro tipo de importância. Eu acho isso bacana, a gente pensar que não é só a madeira, não é só pela quesito de fazer uma mesa, de fazer um banco, uma bigota, alguma coisa assim. É muito além disso. É o óleo essencial que você extrai de uma folha, né? Os produtos fármacos, né, que você tira da casca. Então, tudo envolvido dentro da árvore. É verdade. E aí você tem grandes importâncias, né? E aí ela mantém essa estabilidade do microclima que a gente falou, né? Essa evapotranspiração entre as folhas, né? O conforto térmico, que é esse conforto que você tem no dia a dia. Essa infiltração do solo é uma coisa muito importante, porque como eles retiram as árvores das margens dos córregos, aí o solo fica bem compactado, carreia aquele solo para dentro da árvore e aí você tem um assoreamento, né? A destruição dos mananciais, que é triste em função de uma árvore, né? A retirada das matas que vai fazendo isso, né? O assoreamento dos rios. Exatamente. Vai deturbando. Exatamente. A proteção que seria do direcionamento do vento, né? A proteção dos corpos d'água, porque você tem um sombreamento. Imaginem vocês que com o sombreamento você retira uma árvore, o sol bate diretamente os raios solares. E aí você pode ter até interferência na produção que seria das algas dentro dos córregos, porque pode produzir mais. Você pode ter organismos que ali estavam sombra e de repente eles têm um sol bem quente dentro ali e ele pode morrer, ou ele pode, na verdade, diminuir a sua produção. Você, tirando aquela árvore que ela produzia frutos, os peixes comiam aqueles frutos que caíam daquela árvore, aí ele deixa de
comer, né? E aí ele pode, inclusive, pode até prejudicar a existência de uma espécie, né? Espécie Animal. E ali, por causa do quê? Por causa de uma simples sombra, que parece que é o sombreamento só pra gente, né? Mas os animais precisam de sombra, né? Os organismos, de modo geral, precisam de sombra. É muito complexo, né? É muito mais do que só sobre a planta. É verdade. A gente não entende que tem algumas coisas atrás que precisam ser revistas, né? Antes de... Por isso que a gente tem a legislação para tentar segurar minimizar, um pouco. né, um pouco. Mesmo que a gente ache que é muito pouco, é 8 metros, fica nessa briga. Né? É verdade. Mas pelo menos ainda tem 8 metros, gente, pra gente preservar. Exatamente. Que precisa ser preservado ou preservado. Porque senão ia retirar tudo. Tudo. E o que querem, né? E o que querem? Você viu aí dos estuários agora que acabou? Que foi os mangues. Os mangues, é uma coisa absurda, que de repente voltar, graças a Deus. Tinha um biólogo nervoso. Acho que eu vi a reportagem. Foi na Fantástico, passou? Foi. Né? Eu vi um biólogo lá nervoso, muito bravo lá, porque tinham tirado. Mas é verdade. Porque ele falou, cara, isso aqui segura, né? As ondas, as ressacas, exatamente. E eles desconhecem, porque o solo, ele funciona em função da vegetação, muitas das vezes. Você tem todo a vegetação movimentando, micro-organismos, organismos que vivem ali dentro do solo, e eles precisam daqueles vegetais que estão em cima. Se você não protege, você só vai ter deterioração e a morte. Né? Eu vi um vídeo, estava vendo aqueles videozinhos no Instagram, aí mostra um experimento que acho que eles fizeram para alguma feira, alguma coisa assim. Aí vem as ondas, né, da ressaca do mar, aí passa nas raízes assim do mangue, e aí do outro lado mostra como que elas chegam do outro lado, aí só água parada. E se fosse, né? Exatamente. Se fosse a vegetação normal do mangue, aí vem a onda, ela baixa no mangue, para, e ela chega do outro lado para os berçários de peixe. Tranquila. Ela não tem nada, ela tá parada. Exato. Então é o que chega, aí tira o mangue para você ver. Exato. É o que acontece com a vegetação nas margens, a mata ciliar. Sim. Você retira, ela vem em velocidade, porque ela não tem quem para, e quem para são as árvores. Isso. Né? Isso é importante. E aí a gente vem nas queimadas, né? Essas queimadas, o que são queimadas? São grandes inimigos das florestas, são as queimadas que sejam de origem natural ou podem ser provocadas, como você falou no início, né? Que às vezes a falta do manejo, elas causam problemas irreparáveis, muitas das vezes, né? Fuga de vida selvagem. Vocês viram quantos animais que, coitados, morreram, ficaram... tem alguns que não vão poder mais voltar à natureza, porque estão com queimaduras assim, bem que prejudicaram a locomoção dos bichos, alguns deles. Imagina aqueles animais rasteiros, as cobras, os répteis, que precisavam rastejar e eles não tinham a velocidade que precisavam, né? É doído, né? Você vê esse tanto de bicho morto por conta de queimada, né? É irreparável. É irreparável. Né? Olha aí para vocês verem os focos de calor que nós tivemos no Brasil, né? Seria em alto, pra vocês infelizmente nosso estado todo ano tem, né? O nosso estado é por conta do período, né? Igual a gente comentou, o Cerrado ele tem essa divisão. Eu falei da parte boa, né? Que é você saber planejar, mas a parte ruim também está incluída. Que é a questão de você passa 6 meses sem uma gota d'água, calor muito forte, que é a propensão para queimadas. Exato. Né? Não tem como. Então, o nosso estado, ele vai passar por queimadas todo ano. Seja o estado de Goiás, Mato Grosso, Centro-Oeste, né, em geral. E, infelizmente, não ocorre um planejamento para isso, né? E a gente que está um pouquinho nessa área, a gente entende, né, que, por exemplo, o bioma do Cerrado ele é adaptado às queimadas. Sim, ele é adaptado às queimadas. A casca mais grossa, raízes profundas para buscar água lá em profundidade. Mas isso era uma coisa natural há, sei lá, 2 milhões de anos atrás. Quando caía um raio lá, pegava fogo. Uma coisa natural. Pegava fogo naquele local, queimava tudo, né? E ela conseguia sobreviver. Mas isso era um evento uma vez por ano.
a cada 10 anos, sei lá. Né? Agora não, agora é uma coisa recorrente, então isso aí não tem planta que suporte. E a vegetação reduziu, né? Reduzida, então. Não complicou mais ainda. E aí você tem essas consequências, olhem para vocês verem que triste uma mata, como o Douglas tinha falado, a questão da matéria orgânica que vai se queimando, né? Você tem os incêndios nas florestas, aí vai provocando as residências, exílio tanto de incêndios no mundo inteiro, né? Aí vem a poluição do ar, danos nas redes elétricas, desequilíbrio ecológico, a destruição do habitat de diversas espécies, problemas respiratórios, que já estamos com um monte de problema, ainda precisamos mais ainda ter o problema das queimadas, né? A destruição do meio ambiente e principalmente o favorecimento do aquecimento global, porque aí dissemina a questão que seria libero de óxido de carbono e aí você favorece esse aquecimento global. Quer dizer, você só tem negativo, né? Sim, estamos lutando contra isso, né? O tempo todo, na verdade. Exatamente. O aquecimento global a gente sabe que é um processo natural do planeta, mas a gente está contribuindo muito rápido, né? E muito rápido. Isso acontecer. E como a gente comentou no início, né, as pessoas, é um conhecimento a mais para quem está assistindo a gente aí, que incêndios, né, quando a gente fala incêndios florestais, a gente não está falando de necessariamente só florestas. Como eu comentei com você, pode ser um pasto que pegou fogo, aquelas áreas que mostram áreas queimadas ali, está levando em consideração qualquer foco de incêndio, até às vezes na cidade, né? Um pasto do seu vizinho que pegou fogo, porque a gente tem isso aqui muito ainda, pelo menos aqui em Goiânia a gente ainda tem, né? Bastante, áreas abertas, com pastagem, e que pega fogo ou por incêndio proposital, ou alguém que jogou uma bituca de cigarro, uma garrafa de vidro que esquentou e gerou fogo. É verdade. Acontece mais, né? Então a gente, que fique claro para vocês que estão nos assistindo que o incêndio florestal não é só em florestas, né? É qualquer tipo de fogo, às vezes. E aí você tocou uma coisa bem triste que a gente vê, a questão dos resíduos. Porque as pessoas elas jogam, acham que é uma área aberta, que é uma mata, um local, e joga resíduo. Sim. E isso tem muito problema. tem bastante. E, de um modo geral, as áreas verdes, de um modo geral, eles têm muito, inclusive isso, muito presente também na área rural. O pessoal, para se livrar do lixo, né? Aí eles jogam na mata, porque eles acham que vai acabar ali. Aí o que acontece? Além de acumular o problema da dengue, da chikungunya e da zika, você ainda tem um acúmulo de água, né? Você ainda tem um problema que na seca pode provocar incêndio. Porque é como você falou, um reflexo. Você não atenta para isso. É um reflexo, na verdade, da cultura atual que a gente vive. Exatamente. Né? Qual que é o comum? Né? A gente tem o comum e normal. É comum jogar lixo na rua? Não é? É comum. Mas Exato. É normal? Não. Não é normal. Não é normal. Né? O normal da sociedade seria cada um cuidar do seu próprio lixo. Do seu próprio lixo, né? Exatamente. Então tem a diferença entre comum e normal. Não é. Né? É comum você jogar lixo na rua, mas não é normal. Entendeu? Então, normal seria cada um guardar o seu próprio lixo. E às vezes você contribui para uma queimada dessa, sem saber. Não, na verdade, isso é o que contribui. Esses lixos do bueiro vão parar em resíduos, vai parar no rio e vai acumulando, dá assoreamento. Então, é um processo que um processo. E a gente não vê, porque não está ali junto com a gente. Olha aí a gente tem esse slide aí, onde você tem uns exemplos, né, de árvores que podem ser plantio. Olha aí, a mangaba, né? Que seriam, que você pode fazer, que você tem que pensar, e quando você vai fazer o plantio, você tem que pensar na dormência, né? Das sementes, né? Em geral, assim, quando as pessoas vão fazer o plantio, elas preferem comprar a muda pronta. Né? A muda hoje de espécie nativa ela é relativamente barata. É verdade. Assim. Tem muito viveiro que produz, então assim, é mais fácil. Mas se você quer produzir a sua própria muda, você tem muita espécie do cerrado para buscar aí, ou você está no bioma Mata Atlântica, qualquer bioma que você tiver, você consegue produzir as suas próprias mudas. Né? Com as espécies do cerrado. Tá? Não é uma coisa, nossa, de outro mundo. Tem diversos materiais e hoje em dia eu acho que ficou muito fácil. Ficou, é verdade. Principalmente assim, o como fazer, né? É uma das coisas mais pesquisadas na internet. É verdade. Como fazer na muda de mangaba. De mangaba. Vixe, vai sair um monte de tutorial. Como plantar mogno africano, vai aparecer um monte de coisa lá pra você fazer. Tá muito mais fácil hoje em dia para você conseguir fazer. E aí o problema às vezes não é o como fazer a muda. O problema é o manejo daquela muda para ela continuar viva, né? Eu acho que isso é importante também, gente. Saber como manejar essas áreas, né, plantadas. Exatamente. Olha aí o baru, né? Bem presente no nosso dia. Só né? as frutas, só as frutíferas. Só as frutíferas, tá vendo aí, né? O pessoal gosta de comer. Que gosta de comer. Pensa, além de ser rico em nutrientes, o baru, né? É uma árvore que seria excelente,
E ela tem um desenvolvimento bom, né? Bacana. Muito bom, né? Ela tem um crescimento um pouquinho mais rápido comparado com a árvore do cerrado. Uhum. O baru, eu tenho um cliente que quer fazer um plantio comercial de baru. Né? Com 7 anos ele já começa a produzir bastante castanha. Pensa, 7 anos você pensa? Né? Pra gente pensar em áreas, espécies florestais, 7 anos é um período curto, tá, gente? A gente tá falando de período curto. É verdade. Porque tem espécies que para começar a produzir é 10, 12 10, anos. 12 anos, então realmente. Então, médio prazo. Aí, só olha aí, um Buriti. E é interessante que as pessoas também, às vezes, elas não aproveitam essa questão que seria dos frutos do cerrado e de você fazer aquela coleta que seria natural, em que você pode ter a sua mata, né, sem precisar degradar, e você pode coletar os frutos, que é uma fonte de renda, né? Tem muita gente que faz o doce do buriti, vende, né? Pode exportar, e você pode ganhar dinheiro com os frutos do cerrado, né? A muda, o buriti é muito difícil fazer a muda dele, né? É verdade, são muda 6 meses. Nossa, é caríssimo. A muda de buriti é caro. E é verdade. Dá trabalho para produzir, é caro. É uns 10, 12 reais. E ela é demorada, porque o que acontece? Porque o que o Douglas está falando para vocês é a questão da dormência, porque essas sementes, elas têm que ter uma dormência para você retirar. E o buriti, ele é difícil. Mesmo você fazendo todo o processo, ele ainda demora quase 6 meses para começar a brotar, a germinar. Pra vocês terem uma ideia, então tudo isso, se você vai fazer um plantio, você tem que ter essas noções. Por isso que eles preferem comprar a muda pronta. Exato. E você tem que saber onde plantar também. Você plantar no ambiente, por exemplo, como a gente falou lá no início, né, Douglas? Você plantar no local seco não vai desenvolver, porque ele gosta de um solo úmido, que é o hidromórfico, que é a palavra, né? O buriti é as veredas, né? Exatamente. Nossa, foi só olha lá, boa, só piqui, ela tinha falado piqui, né, uai? Nosso estado é o piqui, né? Tinha que falar, né? Exatamente, fofoqueiro. Você vai na feira, é a primeira a saber que tá vendendo tem piqui. E agora, por exemplo, começa a produção de piqui. Só que o piqui também, a dormência dele também não é muito fácil, não, né? A dormência dele é uma planta difícil de fazer a muda. É verdade. Tem várias coisas que põe num saco plástico tantos dias, ferve o caroço, depois tira. Tem um monte de teste aí, pessoal, assim, cada um faz de um jeito. E dá certo do seu jeito. Dá certo, é verdade. E ele tem um desenvolvimento bom. E é uma árvore que a gente, inclusive, muita gente detona, né? Porque não sabe coletar direito, tira os galhos, que até isso você tem que saber, né? A época, o piqui, na verdade, a gente não coleta no pé, né? Não é possível, pelo menos em Goiás, o pessoal sabe muito disso, né? A gente só pega no chão. Infelizmente, tem gente que ainda pega. Aí você chega lá, vê o cara balançando o pé de piqui e fala assim, vai pegar tudo verde. É verdade. A gente só pega piqui no chão. É verdade. É igual o baru. O baru também, você vai pegar o baru. Não, hoje eu vi um pé de piqui à tarde, e por coincidência que a gente ia pra live agora, e aí o pessoal lá tava falando, né, no parque que eu fui, que exatamente o piqui verde, o pessoal tira o piqui verde. Você tá falando isso, mas pra quê? Pois é. Né? Vai servir de quê? Não tem noção. Aqui a gente pega no chão, porque aí ele tá maduro. Isso. Né? O baru, por exemplo, o baru também. Você tem pega no chão, ele tem chão. que ter solta. Tem que estar solta a castanha. Exatamente. Ó a copaíba, né? Pau d'óleo. Ó, pau d'óleo. O pessoal conhece mais pelo remédio. pau d'óleo. É uma árvore também muito bonita. Ela é linda. Como jequitibá, frutos bonitos, né? Toda vez que eu vejo a copaíba, eu lembro de uma história. A gente foi fazer um inventário. E aí a gente, sempre quando a gente está assim fazendo essas coisas, a gente vai olhando algumas espécies nativas e vai conversando, falando, essa tal, essa aqui é um milho não sei o que, esse aqui eu conheço como tal, esse aqui eu conheço como tal. E aí tinha um arbustinho lá que é semente igual da copaíba, né, vermelhinha da cabeça. E aí o pessoal falou assim, esse aqui parece copaíba, né? Falou, não, esse é pau-d'óinho. Pau-d'óinho, eu falei, não, pau-d'óinho. Nossa, mas eu não conheço, nunca ouvi falar disso. Aí a gente depois, né, quando a gente tava indo embora, que eu me atentei, né? É pau de olhinho. Porque é pequena, ela não cresce. E ela é da mesma família da copaíba. Essa eu não conhecia, não. Aí, como eles falam muito rápido, né, que é lá pro lado de Mambaí, de Goiás, é pau-d'óinho. Pau-d'óinho. Aí eu falei assim, pau de olhinho. Nossa, eles chamam de copaíba pequena. De copaíbazinha. Copaíbazinha. Só que como eles falam muito rápido, aí você não... Eu não consegui entender que era pau de olhinho, né? Ele fala pau-d'óinho. Pau-d'óinho. Pau-d'óinho, nunca
falar em Condaí. E essas aí, vocês vejam que foram algumas plantas que a gente falou, né? Sim. Mas existem muito mais. Eu só não, tenho a assim, gente, muito a gente mais. falou só por cima aqui. Por cima, a variedade é enorme. É porque né? nosso tempo não dá, viu, gente? Porque senão a gente ficava aqui a A noite gente inteira. ficava a noite inteira só falando de árvore, Só. né? Né? Só conversando sobre árvore, né? A gente não cansa. É. Quem gosta, realmente a gente trabalha para que seja divulgado, né? Uhum. A gente tenta trazer para as pessoas essa questão do meio ambiente, como que é formado, por que a gente atua nessa área, né? Uhum. Tanto não só pensando no quesito comercial, para quem está iniciando uma carreira ambiental, né? Que vai trabalhar com isso, tenho certeza. Não só pensando nisso, mas também pensando na questão ambiental de proteção, Uhum. né? Que é a nossa área de atuação também, né? Tanto do biólogo como do engenheiro florestal. Engenheiro florestal. A gente tem essa questão de recuperação, né, das áreas queimadas. Então, a gente tem esses processos muito bem definidos. Então, acho que isso aqui é Eu bacana. acho, Douglas, que seria até bom a gente falar um pouco para eles, depois, pós-queimada, como é que fica essa mata? Assim, primeiro que a gente tem, igual a gente comentou, a gente tem vários processos, né? Vamos imaginar uma situação em que teve uma queimada em uma determinada área, né? Então aquela área ela já foi degradada, Uhum. né? Então a gente pode ter, acho que são 3 processos, né? Uhum. Reabilitação, restauração e recuperação. Sei. Então são 3 Uhum. processos que você pode ter dentro dessa área queimada. A restauração é voltar às características originais. Originais, que é bem difícil. Então imaginem vocês, uma área que foi totalmente queimada, com espécies com 100 anos, 200 anos, Uhum. microfauna, macrofauna, animais, espécies botânicas, né? A gente tem bromélias, infinidades. É uma infinidade de Vocês acham que a gente variedade. conseguiria voltar a essa área, a condição original dela? É muito né? difícil. Esse é o primeiro pensamento crítico e econômico. Uhum. Né? Então, uma restauração vai ser muito difícil da gente alcançar, principalmente uma área queimada. Então, acho que é inviável já. Então, a gente pode fazer ou uma reabilitação ou uma recuperação. Uhum. Né? O que é feito, na maioria dos casos? Uma recuperação. Né? Porque a reabilitação é você dar um uso alternativo para aquela área. Vamos pensar na mineradora. A mineradora degradou uma área e tal, e ela não vai conseguir restaurar, né, restabelecer as condições originais, então ela vai reabilitar. Que Ela vai dar outro uso, vai fazer um lago, recompor aquele lago, mas aqui ali não tinha um lago antes. Não. Né? Então ele reabilitou aquela área. Exato. Então a gente faz uma recuperação em uma área queimada, que é tentar voltar espécies para aquele local e fazer com que atrativas, né, microfauna, espécies frutíferas, né, e você vai fazer esse tipo de planejamento. Que espécies que são daquela região? Uhum. Como é que você vai atuar colocando essas espécies na região? É verdade. Eu posso pegar, por exemplo, uma espécie, um mogno brasileiro, que é uma espécie da Amazônia, e trazer aqui para o Cerrado para fazer essa recomposição, recuperação? Não no Cerrado? Não. Né? Se a gente for pensar na pedaleta, não. Porque ela não é uma espécie nativa daqui, né? Se você quer fazer uma recuperação, tem que ser espécies Nativas. nativas. O Exato. piqui, a copaíba, É. né? O pau d'óleo. Então você tem que ter essas espécies presentes na região. E a gente pode ir bem mais a fundo. Que é, por exemplo, eu chegar em uma determinada localidade, eu verifico através, por exemplo, de um inventário florestal, que árvores que tem na região, para que eu possa recompor aquela área com as árvores da região. Né? Isso é bem mais a fundo do que, por exemplo, pegar uma recomendação que tem no Cerrado inteiro e colocar naquela área. Né? Então, fazer um estudo mais profundo daquela área. A gente vai ter que pensar na recuperação daquele solo. Como é que vai estar aquele solo após queimada? Né? Porque as cinzas penetram para dentro do solo. Então, muda o pH do solo, muda as questões dos nutrientes. Então, vai alterar tudo. Né? Então a gente vai fazer uma amostragem de solo, vamos ver como é que está esse perfil agora do solo depois do pós-queimado. Isso é importante, é uma coisa que as pessoas pouco pensam nessa qualidade do solo. Isso. E o solo é extremamente importante. Porque ele é o meio produtivo da planta, né? Meio de sustentação. Verdade. É por ali que ela pega água, Uhum. é por ali que ela pega nutrientes, É verdade. o ar, né, que circula ali dentro. Uhum. Então, pós-queimada está tudo prejudicado. Prejudicado, porque queimou tudo, Então, né? fazer esse balanceamento ali depois da queimada é importante. Uhum. Você vai ter que aplicar um calcário, um dolomítico, um magnesiano,
que tipo de cuidado você vai ter que ter, Exatamente. né, pós-queimada, para que essa área tenha um desenvolvimento adequado. Porque só plantar por plantar é muito fácil de fazer. É verdade. Você pode colocar 20 mil mudas e ter uma mortalidade de 90%. Será que resolveu o processo da área queimada? Você recompôs alguma coisa? Ou você apenas apresentou para um órgão ambiental que você fez o plantio de 20 mil mudas? Mas você não resolveu o problema. Né? E após 10 anos aquela área ainda continua degradada. Então esse aqui é um quesito para a gente pensar. Né? Que a recuperação dessa área vai muito além do plantio de mudas. E você tem que ter essa consciência e mostrar para o órgão ou para como você vai montar isso, você explicar essa situação e as pessoas conseguirem entender isso, né? Eu acho que a questão de quem, por exemplo, nós que trabalhamos na área de empreendimentos, né, principalmente recuperação, práticas, né, plantios, espécies exóticas nativas, a gente tem uma grande dificuldade, uma grande barreira, que é a questão legal, né, do que a gente está fazendo. Exato. O produtor só te procura quando está em situação de multa. Né? Quando o órgão ambiental foi lá e multou ele porque ele deixou uma área queimada há muitos anos e era uma área de APP, aquele lado está precisando ser recomposto. Então aí ele vai te procurar para fazer e ele quer uma coisa barata, ele quer uma coisa que resolva o problema naquele momento e que ele esqueça daquilo. Exato. Mas ele não pensa na recuperação mesmo. Né? Poucos produtores estão preocupados com realmente o processo do meio ambiente físico, tudo isso que a gente comentou. Exato. Assoreamento, o que acontece. Tem produtores que procuram, falam, olha, aqui tinha uma nascente, ela secou, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode fazer esse negócio brotar de novo. Eu já tive demanda essa semana, eu quero recompor uma nascente aqui, né? Depois que eu cerquei a nascente, a água brotou de novo, o gado não pega lá mais, então a água voltou, eu quero recompor essa nascente. Né, que ela não tinha aqui, agora eu quero recompor. Então o cara fica animado, porque é a água na propriedade. Exatamente, inclusive tem os produtores de água, né? E o que é produtor de água? Produtor de água é a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Ela na Mata Atlântica. Exatamente. É um projeto muito bacana. Bacana, e é o que? Plantar árvores. Plantar árvores. Plantar Os locais que devem ser plantados. Exatamente. Então o plantio de árvores é um empreendimento muito bacana e de crescimento, que eu acho que na verdade no mundo que a gente está vivendo nessa situação ele tem crescido muito, né? E é uma conta que a gente não coloca no papel, né, na propriedade. Ninguém para pensar quanto, por exemplo, vamos pensar num assoreamento, quanto de terra você perde no ano e qual que é o valor dessa terra que você perde por estar degradado aquele local. E o mais interessante, o que essa terra pode, porque às vezes eles pegam aquela água e irrigam a sua lavoura, e aquela água que está no solo prejudica a lavoura, porque pode dar ferrugem. O pessoal acha que é o fungo e não é a quantidade de solo em excesso dentro da água. São coisas assim que as pessoas não fazem as ligações porque não conhecem, né? É uma coisa bem sutil. Né? Bem sutil, mas que dá um prejuízo para o produtor enorme. Então, mas essas contas não são feitas. Não. Quanto de água você perdeu no ano? Quanto de solo você perdeu no ano? Quanto de vapor de água você deixou de jogar na atmosfera? É verdade. Isso ninguém faz a conta. Não faz a conta. Eu deixei de produzir 50 sacas de soja. E o tanto que essas matas, depois das queimadas, têm se tornado capoeira. Que, na verdade, você deixa o crescimento ali você acha que está verde, as pessoas se enganam. E não é verde, é um cipó que tem ali. Na verdade, você tem plantas daninhas que estão ali detonando, destruindo aquelas árvores. E a pessoa acha que está verde, né? E a gente vê isso demais, né? Tanto na área rural quanto na área urbana. É só a questão das pressões, né? Em áreas de efeito de borda, né? Exatamente, o efeito de borda. Porque a partir do momento que essa área foi queimada, né, ela começa a entrar mais luminosidade, então as espécies invasoras conseguem penetrar com mais facilidade, né? Você não tem mais aquele fechamento do dossel. Então, o que cresce? Cipó. Exatamente. Cresce cipó, as bordas ficam soltas, aí entra mato lá dentro da floresta. Porque as pessoas acham que recupera a mata naturalmente, né? E não é assim. Se o homem interferiu, ele também tem que interferir na sua recuperação. Sim. E aí ele tem que fazer o manejo do cipó, ele tem que fazer o plantio todo ano dessa mata para ela poder ter uma recuperação. Nesses locais que se queimaram esse ano, todo ano vai ter que ter plantio.
E é difícil a gente controlar isso. Né? É difícil você controlar se vai ser queimado, se não vai. Exato. O que você pode fazer Você é tem plantar. prevenção, né? A gente tem prevenção de Prevenção e aceiros, plantar. formação de brigadas para você fazer isso, mas até isso e ser efetivamente realizado, eu acho que tem um vão muito grande para a gente Muito. E vencer. aumentar essa área verde. Né? Aumentar. Porque quanto mais a área verde, mais, na verdade, você tem a redução desses focos, né? De fogo, que vão reduzindo, né? Então, essa floresta, ela tem que estar viva, né? Quando tem que estar viva. Porque senão não tem motivo, né, de ter. Né? Bom, aí eu acho que agora são... Tem perguntas? Tem algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui. Da Cristina Almeida. Esse ano você falou muito em boi bombeiro. Verdade. Qual a real importância desses animais em nosso bioma? Boa pergunta. Boi bombeiro? Boi bombeiro foi o que infelizmente, a nossa ministra nossa ministra da Agricultura falou de uma forma errada, né, gente? Ela quis dizer que quanto mais você tem boi, você vai ter redução de fogo. Isso é uma mentira. Inclusive, a Universidade de Minas Gerais fez uma comparação dos lugares. Eu vi isso recentemente, foi essa semana passada, exatamente, confrontando a informação que a nossa ministra, infelizmente, falou. Comparando as áreas com maior número de gado, mostravam que tinha um maior número que seria de fogo. As que tinham um menor número, ou seja, uma quantidade controlada, tinham menos fogo. Então foi por isso que falaram a questão do boi bombeiro. É uma coisa triste, porque você pode, inclusive hoje, foi até boa essa pergunta, a gente trabalhar a questão... A gente falou disso aqui agora, né? Foi exatamente, da pastagem. E hoje está tendo uma nova mudança, que é a questão do trabalho, de trabalhar num consórcio, né? Você ter um pasto, mudar os paradigmas. Sim, você não criar só gado, você pode criar gado e ter árvores. Você pode botar mogno, né? Eucalipto, teca, exatamente. Porque o gado precisa de sombra. Inclusive, não sei se você já viu aquela... Tem uma foto bem conhecida assim. Tem uma sombrinha, aquele tanto de boi. É verdade. Do calor, inclusive tem né? estudos. Sim, a gente tem vários, né? Eu atuo bastante nessa questão de integração. Também, né? É muito integração importante. De EPF, ILP. Tem N estudos isso aqui. EPF, falar o que é para eles, né? Integração lavoura, pecuária, floresta. Isso. Então, assim, a integração lavoura, pecuária, floresta. É quando você integra vários processos juntos, né, dentro de uma mesma área. Então, quando você coloca isso, né, disponível para o produtor, isso é muito bacana. É muito legal. O cara legal. vê lá árvore, gado, pastagem, soja, tudo produzido no mesmo lugar, ele fica muito contente. E, né? na verdade, ele tem o gado e ele tem uma poupança, né? Que é a árvore que ele vai ter lá no futuro. São processos, né? A gente tem processos de curto prazo, longo curto, médio e longo, né? Então, se você, por exemplo, vai começar uma coisa dessa, primeiro você vem com a árvore, né, fazendo um processo inicial, seja mogno, seja nativa, faz esse processo de acordo com o perfil do produtor. Dentro disso, você vai ter uns 2 anos para plantar uma cultura agrícola, mandioca, soja, milho, algodão, não sei o que produzir na região. Passado esse período, você tem uma cultura de médio prazo, né, que vai ser a pastagem que você vai implementar, né, para que depois você venha com o gado, a partir do momento que as plantas tomam uma altura, né, que suportem o contato animal, né, então a gente tem que pensar nisso também. E no final você vai ter a longo prazo a colheita das plantas. Então você tem N processos acontecendo ali ao mesmo tempo, uma sustentabilidade ambiental muito maior, né, tanto econômica quanto social, né, para o produtor, porque ele tem rendas diferentes, trabalhos com receitas diferentes, pessoas trabalhando em momentos diferentes, né, que é a questão social também da área agrícola, e tem tudo isso integrado num processo muito bacana, que vai levar, né, ao produtor a, vamos dizer assim, a empreender, a entender como é que é feito esse processo. E veja que é mais um paradigma, né? Você só pode ter capim do gado, e não é, né? Não é. Você pode ter árvore. Inclusive, muitas tem estudos com relação à carne, né? O tipo da carne, que o boi na sombra, ele tem uma carne muito mais saborosa e melhor do que
quando ele está somente no sol. Isso aí são alguns estudos que têm se feito, principalmente em Mato Grosso do Sul, eles têm trabalhado em Mato Grosso, né? Essas regiões de gado, né? Gado de porte. Assim, a gente tem dentro desse processo, né, que a gente vai falando, por exemplo, redução também das queimadas, né, áreas queimadas, porque você tem maiores tratos, né, durante o período que você está trabalhando. Então, tem aceros muito bem feitos, você tem brigadas de incêndio já programadas. Né? Então, essa área fica muito mais bem cuidada. Muito mais bem cuidada. E isso aumenta o conforto térmico, né, da área, porque igual a gente falou, a planta ela solta vapor de água na atmosfera, então cria um microclima diferente para aquele ambiente. Aí o gado é beneficiado, aí ele tem maior conforto térmico animal. Se é gado de leite, ele produz até 20% a mais de leite. É verdade. A carne, como você comentou, fica mais saborosa. Tem ganho de peso, ganho em carcaça. E a gente tem aumento de unidade animal por área. Que, por exemplo, onde você colocava uma cabeça de gado, você pode pôr 2, 3. Porque a capacidade de suporte do pasto aumentou. E Goiás, ele ainda tem muito medo, né? Muito medo desse tipo de manejo. Vamos colocar aí, de 10 clientes que eu atendo, a gente consegue fazer 2 projetos desse quesito. Porque eles têm aquela coisa forçado, antiga. Né? Forçado, assim. Aí quando eles veem que rende mais, aí eles começam a mudar